bem-vindos. Deixe as inquietações do lado de fora. Os problemas nós colocamos no altar do Senhor, crendo que Ele tem a solução para cada um deles. Oh, Pai, nós chegamos a Ti essa noite, Senhor. Clamamos, ó Deus, pelo Teu poder sobre as nossas vidas, Pai amado. Senhor, olha para cada um de nós, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos, ó Pai, Te adorar, Te bendizer, Senhor, declarar o nosso amor a Ti, Pai. Senhor, estamos aqui porque dependemos, Senhor, de Ti, da Tua direção, ó Pai. Então, Senhor, sonda os nossos corações, Pai. Visita-nos, ó Deus, nessa hora, Senhor. Entra com as Tuas providências, Pai. Nos transforma, Senhor. Oh, Senhor, queremos ser melhores para Ti, Pai amado. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os Teus filhos. Abençoa esse culto que é Teu, que é para Ti, Pai amado. É o que Te pedimos, Senhor. Pai, enche esse local com os Teus anjos, ó Deus, com a Tua luz, Pai amado. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Que o Senhor cresça a cada dia mais, Pai amado. É o que Te pedimos, Senhor. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Faz a Tua vontade, Que Ele cresça, eu diminua a humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Precisamos muito, muito de Ti, Pai amado. Cresça, Senhor, em nós, Pai. Toma o Teu lugar, Senhor. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia! Santo é o Teu nome, Jesus. Oh, Paizinho, Te amamos, Senhor. Queremos sentir o Teu toque, Pai. Sim, quero Anjos vêm que os fazem cantar santo. Só Tu és santo, Pai. o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. Queremos ver também, Senhor. Eu quero
quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Queremos te ver, Senhor. Queremos sentir o teu toque, Pai. Oh, Deus, queremos ser transformados pela tua presença, Pai. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar na face, quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Glórias, glórias, glórias. Só quero. Só quero Ver você, só quero ver você, só quero ver você. Pra terminar, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Tua presença nos transforma, Pai amado. Ah, Senhor, se revela a nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos contemplar a Tua face, Senhor. Oh, Jesus. Aleluias, Pai. Nós vamos para o momento de oferta. E a palavra de Deus, né, Davi nos fala, nos pergunta: o que faremos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? Essa pergunta nós devemos nos fazer a cada dia. Essa pergunta nós devemos nos fazer a cada manhã. O que eu farei hoje para o Senhor por todo o benefício que Ele tem me feito? O que eu darei ao Senhor? Como eu me comportarei? O que eu oferecerei? Como será o meu dia? A quem eu tratarei? Com quem eu lidarei? De que forma?
o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios? E mais uma vez nesse momento, eu pergunto a vocês, o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Será que apenas uma oferta financeira paga o sacrifício de Jesus? Paga a presença do Espírito Santo? Ah, irmãos, eu sei que vocês sabem, nós sabemos. O Senhor quer muito mais do que isso. O Senhor, Ele não precisa da questão financeira. A questão financeira é só um momento de você zerar no mundo espiritual qualquer dúvida ou qualquer intenção que o mamão possa ter sobre a tua vida. Porque você sela no mundo espiritual de quem é a tua finança. Amém? Mas o que nós devemos fazer é honrar o Senhor, é adorá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Você vai separar aí a sua oferta, entendendo que o que o Senhor quer não é um ritual. O que o Senhor quer é teu coração verdadeiramente na presença dele. Amém? Apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, Senhor. Levante seu envelope, por favor. Dobre o seu coração na presença do Senhor. Oh, Paizinho, estamos aqui na tua presença, Senhor. Pai, queremos te oferecer algo mais do que o que está nesse envelope, Pai. Queremos te oferecer, ó Deus, uma adoração sincera, Pai. Oh, Pai amado, um coração, Senhor, contrito, Pai amado. Um coração, Senhor, grato por tudo que o Senhor fez, Pai amado. Oh, Senhor, nos alegramos tanto, Pai, por sermos, Senhor, chamados teu filho, Pai amado. Nesse momento, Senhor, queremos colocar diante de Ti a nossa oferta, Senhor. Pai, queremos colocar diante de Ti o altar do nosso coração, Pai. E te convidar, venha se assentar aqui, Senhor. Venha, Pai amado, ser o Senhor e o dono da minha vida, Pai amado. Eu te ofereço, Senhor, o meu coração, Pai. Te oferecemos, Pai, o nosso coração, Deus, para que Tu venhas reinar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que Tu venha recolher cada uma das ofertas, Senhor amado. Pai, eu abençoo em nome de Jesus cada ofertante da Tua casa, Senhor, cada dizimista, Pai amado. Eu abençoo também cada oferta, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor recolha cada uma delas, Pai amado. Recebe, Senhor, e libera Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida, a casa, a família dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que haja, Pai amado, sustento, Deus. Que haja prosperidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Asas
obrigada, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Oh, Senhor, estamos rendidos a Ti, Pai. Continua falando conosco, Senhor. Faz o que te apraz, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Vamos abrir a palavra? Nós estamos terminando hoje a nossa saga, né? Estudo do Monte, do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 15 até o 29. Nós vamos encerrar hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Amém? Amém ou não amém? Diz assim a palavra: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. Versículo 18. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, vocês os reconhecerão pelo fruto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi, aqui na minha versão está dizendo assim, então eu lhes direi na cara. olha que coisa. Em outras versões diz assim, então lhes direi diretamente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Choveu, os rios transbordaram, sopraram os ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque a sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não age baseado nelas, será como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu. E a sua queda foi terrível. 28. Quando Yeshua acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma em que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade própria. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. E sabemos, Senhor, que quem tem toda a autoridade é o teu Santo Espírito. E por isso, Senhor, nos submetemos a Ti nessa hora e te pedimos, Pai, que Tu venha controlar, como tem controlado desde o início esse culto, todas as coisas, Senhor, mas inclusive agora, na pregação da Tua palavra, que Tu venha controlar as palavras que saem da minha boca, Pai. Que somente o Teu Santo Espírito venha falar através da minha boca, que eu não fale nada daquilo que é próprio de mim, mas, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar como Jesus ensinava naquela época e como falamos agora há pouco. Nos dê a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, nos ensina nessa noite, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder sentar. Nós terminamos domingo passado falando sobre a porta estreita e a porta larga, né?
Entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, mas muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Jesus era especialista em ligar os assuntos, né? Apesar dele estar falando de coisas que aparentemente parecem ser diferentes, mas Jesus ligava todas as coisas. E quando ele começa a falar sobre os falsos profetas, ele está dizendo para nós nas entrelinhas que no caminho largo nós vamos encontrar muitos falsos profetas. E quando nós nos conduzimos através das palavras desses homens, que aparentemente têm aparência de boas pessoas, aparência de um evangelho genuíno, mas que no fundo eles são como lobos disfarçados em peles de cordeiro. Jesus está dizendo exatamente isso. Nós precisamos ter agora uma atenção redobrada para que possamos discernir quem são os falsos profetas e quem não são. Naquela época, quando Jesus ele fala sobre esse tipo de coisa, Jesus procurava tirar coisas que eles tinham no mundo natural, no mundo físico, para fazer com que o entendimento deles fosse aberto. Quando Jesus disse sobre não deis pérolas aos porcos e não dê o sagrado aos cães, é porque Jesus conhecia os hábitos daqueles homens, eles sabiam que eles iam entender o que ele estava falando. Os cães eram animais que viravam a carniça. E os porcos eram animais que eram rejeitados pelos judeus, porque os judeus acham que o porco, a carne de porco é imunda. Então Jesus estava dizendo assim, olha, você não deve dar aquilo que é sagrado aos cães, porque eles não vão saber lidar com isso. E muito menos dar pérolas aos porcos, porque eles vão achar que é comida, e na hora que eles forem comer essas pérolas, eles vão ver que é duro e não vão conseguir comer, e eles vão se voltar contra vocês. A mesma coisa Jesus está dizendo para nós hoje. Você precisa entender o que Jesus está dizendo. Jesus está trazendo para nós agora uma outra analogia, mostrando falsos profetas, homens que estão infiltrados no meio do povo, no meio das ovelhas, e eles estão tão bem disfarçados que muitas vezes nós não conseguimos identificar quem são eles. Jesus chega a dizer aqui que eles são aqueles que estão lobos em peles de cordeiro. É como se você estivesse pensando assim, uma capa em forma de cordeiro. Mas por dentro, ali havia ou há um lobo faminto e devorador. Então, eu entendo que naquela época haviam 3 tipos de pastores. Ele está falando aqui sobre pastores. Falsos profetas, aqueles que pregam a palavra do Senhor, aqueles que levam a palavra de Deus. E Jesus então está tentando mostrar para eles quais tipos de pastores eles poderiam encontrar. O primeiro tipo de pastor que Jesus fala, e nós vamos ver esse texto, Fernando, se você puder botar lá, João capítulo 10, versículo 10 a 16. Jesus está falando do primeiro tipo de pastor, que é o pastor roubador. Pense na época que Jesus estava falando sobre isso. Havia muitas colinas, e os pastores de ovelhas, eles não tinham uma só ovelha, tinha muitas ovelhas. E eles vinham então para perto da cidade quando ia escurecendo, mas as ovelhas não podiam entrar na cidade, eles tinham que ficar do lado de fora. Então esse pastor, ele muitas vezes durante o caminho, ele era vigiado por alguns outros pastores que queriam roubar aquele rebanho. E por ter um rebanho enorme, muitas vezes o pastor estava lá na frente, mas a última ovelha estava longe. E esses pastores roubadores se aproveitavam dessa distância e roubavam, arrebatavam as últimas ovelhas. Aquelas que ficavam um pouco dispersas do rebanho. Eu não sei se você está lembrando do texto, mas existe um texto que diz assim: os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas
ao nosso derredor, está um que está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está imitando a voz do leão, mas a intenção dele era tragar. Então o primeiro tipo é esse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o outro pastor, olha, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Esse é o segundo tipo de pastor. O pastor que, quando consegue chegar perto das cidades, ele deixa o seu rebanho ali. E ele então, para resolver os seus problemas na cidade, ele aluga um pastor. Então é o segundo pastor, o pastor de aluguel, mercenário. Ele aluga uma pessoa para ficar tomando conta das ovelhas. E então ele deixa e vai na cidade resolver suas coisas, resolver os seus problemas. Mas existe uma situação que Jesus está colocando para nós, que quando esse pastor de aluguel está cuidando das ovelhas de um outro pastor, se surgiu um lobo e tentar contra aquelas ovelhas, esse pastor de aluguel, mercenário, é o primeiro a ir correndo. Ele não fica. E o segundo, o terceiro e último pastor, nós já lemos lá no primeiro lá, aí, no 11. É o pastor das nossas almas. É o bom pastor. E a palavra de Deus diz que Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus está mostrando aqui, irmãos, que nós precisamos ficar atentos aos falsos profetas, aos falsos pastores, aqueles que têm a aparência de ser um homem de Deus, um homem que faz a vontade do Pai. Mas nós não podemos acreditar somente na aparência, porque a aparência ela pode ser disfarçada. A palavra de Deus diz que Satanás, em determinado momento, ele pode se disfarçar de anjo de luz. Ele pode ser disfarçado de um anjo de luz. E às vezes a gente vai achar que é um anjo do Senhor, e não é. Pastor roubador, ele então fica espreitando, cuidando, para poder roubar, sem o pastor perceber. O pastor de aluguel, ele está interessado somente no dinheiro, mercenário, mas quando o perigo vem, ele vai embora e deixa as ovelhas morrerem. Mas o bom pastor está aqui, é o Senhor Jesus, e Ele cuida das nossas vidas, e Ele dá a vida pela nossa vida. O bom pastor. Vamos ler o texto então, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, e também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuidado com os falsos profetas. Jesus está dizendo para nós que nós precisamos ter cuidado com os falsos profetas. Precisamos ter o nosso parâmetro aguçado. Se ele está dizendo para mim e para você, para ter cuidado com o falso profeta, ele está dizendo para você assim: melhora o seu parâmetro. Não vai atrás de qualquer coisa. Não vai atrás de qualquer um. Que o que mais vai ter nesses dias, irmãos, são falsos profetas. Jesus disse isso, que nos últimos dias, o que ia acontecer? Iam aparecer falsos profetas, que iam falar em nome de Cristo, que iam profetizar, que iam falar novas línguas. Mas o que Jesus logo embaixo ele diz assim: mas eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E ele já vai dizer assim:
apartai-vos de mim, malditos, porque vocês praticam a iniquidade. Olha, irmãos, o que eu entendo disso? São homens que um dia tiveram experiências com Deus, porque receberam esses dons de Deus, profetizavam, falavam em novas línguas, expulsavam demônios. Por que eu sei disso? Porque certa vez Jesus estava expulsando o demônio de uma pessoa, e os homens fariseus que estavam ali olhando disseram assim: mas ele expulsa demônio em nome de Belzebu. Lembra disso? E Jesus diz assim: como pode Belzebu expulsar o próprio Belzebu? Como pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Isso é impossível. Nenhuma casa dividida subsiste. Jesus não disse isso? Então, irmãos, só consegue expulsar um demônio aquele que tem intimidade com Deus, aquele que recebeu um dom de Deus, aquele que recebeu uma graça de Deus e é usado naquilo. Mas eu vejo aqui que existe a possibilidade de, mesmo você sendo usado por Deus, você um dia se encontrar com Ele e dizer para você assim: olha, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Esse é um alerta que Jesus está fazendo para os seus discípulos. E quem não é discípulo de Jesus aqui? Nós somos discípulos de Jesus, irmãos. Jesus está falando para nós sobre Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele está nos dando o mapa para que eu seja um discípulo de Jesus e um cidadão do reino de Deus. E Ele está nos dando as últimas orientações, dizendo: cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles são pessoas que conseguem nos convencer muito facilmente. Talvez tenha uma oratória muito boa, talvez tenha dons que você pode achar que estão vindo de Deus, e às vezes não estão vindo de Deus. Então Jesus está dizendo para você: ó, cuidado, tenha discernimento. Jesus então nos diz para termos cuidado com os falsos profetas e os falsos pastores. Por que ele fala isso? Nós já falamos algumas coisas aqui, mas a primeira coisa é porque eles são difíceis de serem percebidos. Quando aquele lobo faminto, ele se disfarçava, ele não atacava de primeiro quando ele entrava no meio do rebanho. Ele ficava ali meio que agachado, para as ovelhas se acostumarem com a presença dele. Não é assim que às vezes acontece? Você acha que Satanás não entra nas igrejas para atacar aqueles que estão na igreja? Se ele ataca em qualquer lugar, irmãos, se ele foi capaz de encostar em Jesus, mas pastor, aonde que Satanás encostou em Jesus? Vai ver quando Jesus saiu do seu batismo e ele foi para o deserto. Qual foi a primeira coisa? Jesus foi caminhando no deserto e chegou num tempo lá, onde Jesus já estava uns 20 dias no jejum no deserto, que Satanás aparece na frente dele. Satanás não toca nesse primeiro momento, mas diz assim: se tu és mesmo filho de Deus, transforma aquelas pedras em pães. Ele tentou Jesus. E Jesus respondeu na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele foi embora. Mas pouco tempo depois ele volta de novo, Jesus mais cansado ainda. O que ele faz com Jesus? Ele pega Jesus e leva ao pináculo do templo. Então ele encostou em Jesus e levou ele para lá para cima. Se ele encostou em Jesus, irmãos, o que ele pode fazer conosco? O que ele fez com Jó? Jó, quando se inicia a palavra lá no livro de Jó, diz assim: havia um homem na terra de Uz, homem fiel, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Rapaz, 4 coisas que nós procuramos ser hoje em dia: reto, fiel, temente a Deus e desviar-se do mal. Jó, a palavra relata isso e deixou registrado que ele era as 4 coisas. E Deus olha para ele e diz assim: você viu, fala para Satanás, você viu meu servo Jó? Quer dizer, ele dava alegria ao Senhor de olhar para a vida dele. E mesmo assim o Senhor permitiu
que Satanás tocasse nele, ao ponto de que num dia só ele perde tudo que ele tinha. Então ele pode nos tocar, mas ele só pode nos tocar, irmãos. Eu quero que você glorifique o nome do Senhor nessa hora, porque ele só pode nos tocar se Deus assim permitir. Satanás não pode nos tocar se Deus não permitir. Mas ele pode, se Deus tiver um propósito na nossa aprovação, nas nossas lutas, ele pode. Já viu aquele provérbio que, se Deus quiser, até Satanás obedece? Não podemos esquecer, irmãos, que ele, na sua essência, ainda é um anjo, que deve obediência a Deus. Ele foi criado por Deus. Então, nós temos que entender que nós podemos ser sim tocados pelo inimigo, pelo nosso adversário. E ele então, a ovelha, ficava ali andando de um lado para o outro, e o lobo, travestido de ovelha, ficava ali esperando, só uma distração. E no momento que todo mundo estava distraído, o pastor de ovelhas estava distraído, e as ovelhas também já estavam acostumadas com a presença daquele lobo, ele ia e atacava. Então, trazendo para o nosso meio, você precisa estar atento e perceber quando o inimigo se disfarça para te atacar. Porque eles são difíceis de ser percebidos. Mas por fora parecem uma ovelha, mas por dentro são lobos famintos. E eles não são saciáveis. Eles são insaciáveis. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Outra coisa. Então, assim, primeira característica, eles são difíceis de ser percebidos. Outra coisa. Porque aqueles que os seguem estão correndo um sério risco de perder a sua vida própria, pois, como a palavra mesmo diz, eles são lobos famintos, prontos a devorarem. Outra coisa que você precisa entender, ele vai querer imitar o leão da tribo de Judá. Ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele vai querer imitar. O disfarce dele é esse. Ele vai querer ser como aquele que Jesus era, ou é. Mas a Bíblia fala que ele vai bramando como leão, buscando a quem possa tragar, fingindo ser o leão, se disfarçando como leão, mas ele não é o leão da tribo de Judá. Esse texto está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Outro texto que a gente tem também é João 10:10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O objetivo de Satanás é só roubar, matar e destruir. Quando Jesus diz cuidado com os falsos profetas, ele está dizendo isso: tenha discernimento e entenda que o falso profeta não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Ele é um lobo faminto. Ele quer arrebatar as ovelhas do Senhor. Ele quer levá-las para o inferno. Nós precisamos ficar atentos a isso, irmãos. Quanta coisa tem nos distraído. Hoje você não vê mais a pregação do evangelho genuíno como ele é. Você vê um monte de coisa. Mas o evangelho genuíno, verdadeiro, você não está vendo mais. Isso faz parte do sistema que está sendo montado para a aparição do anticristo. As pessoas precisam ficar distraídas com outras coisas, para que o lobo possa se aproximar, para que o lobo possa chegar e arrebatar as ovelhas do Senhor. Então, como nós vamos saber se o profeta é falso ou não? Como você vai saber? Mateus capítulo 16, vem a resposta. Nós estamos lendo em Mateus. Mateus capítulo 16 vai vir a resposta. Nós vamos conhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Pelos frutos conhecereis.
Não é isso? Por seus frutos os conhecereis. E aí Jesus começa a fazer umas comparações. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas então, quais são os frutos bons, irmãos? E quais são os frutos ruins? Uma vez que será dessa forma que você poderá identificar um falso profeta, antes de você responder essa pergunta, você precisa olhar para você. Eu preciso olhar para mim. Se pelos frutos nós conhecemos, quais são os nossos frutos? Qual é o fruto que eu tenho dado? Qual é o fruto que você tem dado? Porque isso vai fazer diferença, porque se os meus frutos forem bons, quer dizer que eu estou firmado numa árvore boa. Se os meus frutos forem maus, quer dizer que eu estou firmado numa árvore ruim, má. E aí, não há como dar bons frutos sem antes saber que tipo de fruto eu sou. E principalmente, de qual árvore eu saí. Qual árvore você saiu? Qual árvore você saiu? Difícil pergunta, né? Para pensar nisso agora. De qual árvore você saiu? Será que você saiu de uma árvore boa? Será que você saiu de uma árvore ruim? Mas até essa pergunta a palavra de Deus me responde. A Bíblia diz em Romanos 3, 23. Peraí, irmãos, vamos ler aqui uma coisa. Mateus 7, 16 ao 20, a gente já leu? Já, né? Já lemos. Segundo a palavra, é importantíssimo saber de qual árvore eu pertenço, para então saber qual fruto eu sou e qual fruto eu vou dar. Romanos 3, 23 vai dizer para nós o seguinte: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí eu vou voltar àquela primeira pergunta lá. De qual árvore você veio? De qual árvore eu vim? Se a Bíblia me garante que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, então quer dizer que eu não estava firmado numa árvore boa. Então nós não viemos de uma árvore boa. Mas que é isso, pastor? Nós não viemos de uma árvore boa. Porque todos pecaram. Quando Adão e Eva pecam, eles deixam para nós uma herança maldita. Que a partir daquele momento ali, nós todos fomos considerados pecadores. Aí você pensa assim, então eu estou condenado. Então não tem mais jeito para mim? Será que tem mais jeito? A esperança é a última que morre, né, Martinho? Tem jeito, irmãos. Tem jeito. Qual seria então a saída para as nossas vidas? Qual seria a saída para a sua vida? Qual seria? Isso! Nós precisamos ser enxertados de novo. Primeiro você precisa sair dessa árvore ruim que você está. Você precisa ser cortado dessa árvore. Você precisa ser arrancado dessa árvore de pecado. Vamos lá? 3 coisas eu preciso fazer para que essa maldição seja retirada da minha vida. Primeira coisa, a nossa saída é sermos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Romanos 11, versículo 16 e 18. Romanos 11, versículo 16 ao 18. Vai falar que nós éramos como oliveiras bravas. Sabe o que é uma oliveira brava?
Sabe da história de um profeta que foi fazer um alimento para os irmãos? E aí o profeta falou assim com o seu moço, o moço que andava com ele: vai lá na floresta e pega umas frutas para a gente comer. E o moço, sendo moço, novo, não tinha experiência nenhuma, foi lá e começou a pegar oliveira brava, parra brava, que parece uva, mas não é uva, só que é venenosa. E ele trouxe e encheu a panela com oliveira brava e começou a fazer um guisado lá. Quando o profeta chega, ele já estava quase distribuindo a comida para os irmãos. Quando o profeta olha, ele diz assim: para, tem morte na panela. O profeta conheceu a fruta. E agora, como é que faz para desfazer o guisado da morte? Nós éramos essas oliveiras bravas que aparentemente não tinham mais jeito. Mas aí o profeta olhou para aquela panela e diz assim: tem jeito, traz uma farinha. Pegou aquela panela de farinha e despejou sobre aquela parra brava, aquela oliveira brava, e mexeu, e mexeu, e mexeu, e deu para o povo comer, e o povo se saciou e se alimentou. Sabe quem é essa farinha? É o pão que desceu do céu, que foi moído por nós naquela cruz. Jesus foi moído por nós, irmãos. Nós éramos as oliveiras bravas, nós éramos a parra brava. Eu era um cara muito bravo. Mas com Jesus moído sobre a minha vida, Jesus transformou aquilo que era morte em vida. Transformou aquilo que era maldição em bênção. Arrancou aquilo que estava me prendendo, a árvore do pecado, e me trouxe agora e me enxertou em Jesus. Terminou ali, começa de novo. Nós éramos essas parras bravas, nós éramos as oliveiras bravas. O texto que nós lemos, Romanos 11, versículo 16 ao 18, diz assim: e se as primícias são santas, preste atenção nisso aqui, irmãos, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, na minha versão está olivreira, como é que é? Como é que é o texto que eu falei? Parra brava, oliveira brava. Se nós somos oliveiras bravas, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Sabe quem é essa raiz? É Jesus. Essa raiz da árvore da vida, irmãos. Nós fomos arrancados do pecado, ou da árvore do pecado, e Jesus permitiu que nós fôssemos enxertados nele, porque ele foi moído naquela cruz e nos entregou a vida. E agora nós temos a nossa condição de sermos transformados. Somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. João 15, versículo 1 vai dizer exatamente isso. Somos enxertados em Cristo. João 15, versículos de 1 a 6, mas a ênfase é versículo 4. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Quem conhece esse? Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador ou agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Olha aí esse versículo.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto, ou seja, nós não temos condições de dar fruto nenhum. Sozinhos nós não temos condições de dar fruto. No lugar onde nós estávamos, na árvore do pecado, não tínhamos condições de dar fruto algum. Mas quando nós fomos retirados dessa árvore do pecado e fomos enxertados em Cristo, agora sim, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Existe uma versão desse segundo versículo, no grego, que quando ele diz assim, volta lá, Fernando, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, diz ali, atira, né? Algumas versões dizem assim, corta, ou então retira, né? Mas no grego, eles usam uma palavra airô. Toda vara que está em mim, airô. Quer dizer, ele ergue. No grego é diferente. Ele não diz que tira, ele diz que ergue. Por que ele está dizendo isso? Porque as folhas da parreira ficavam no chão. Quando ele via que muitas vezes chovia ou então dava muita lama, se a folha ficasse no chão, ela ia apodrecer e ela não ia dar fruto algum. E ela sim, aí teria que ser queimada, lançada no fogo. Mas o agricultor, quando vê que aquela folha estava cheia de poeira, antes que viesse a chuva, ele levantava, ele erguia a folha para colocar no alto e para dar uma chance para aquela folha desse algum fruto. Então, quando ele diz assim, ele atira ou retira, ele está, na verdade, erguendo aquela folha para dar uma chance a ela. E aí ele dá a chance. Mas se aquela folha, mesmo assim, não conseguir dar fruto, aí sim, ele vai pegar aquela folha que secou e vai lançar no fogo. Jesus está nos dando uma chance de dar frutos, irmãos. Ele não está permitindo que você fique na lama, não. Ele está permitindo que você seja colocado no alto, para que você tenha a chance de dar frutos. Ainda há tempo de você dar frutos nessa terra. Pense naquilo que Jesus está fazendo por você. Pense naquilo que você está fazendo pelo reino de Deus aqui nessa terra. Será que tem sido suficiente? Porque o agricultor está observando. O agricultor está olhando para a sua folha. O agricultor está olhando para você. O agricultor está olhando para mim. Ele está nos dando uma chance de darmos frutos. Mas vai chegar um momento onde, se eu e você não dermos frutos, ele não vai ter outra alternativa a não ser retirar. Porque se ele continuar deixando aquela fruta, aquela folha que não dá fruto, ela pode atrapalhar as outras que estão dando. O agricultor, ele tem que observar todas as coisas. Então, qual seria a nossa saída para as nossas vidas? Sermos enxertados em Cristo, a videira verdadeira. A segunda coisa, ser crucificado com Cristo. Nós precisamos deixar morrer a nossa velha natureza e se afastar desse mundo mal. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Você entendeu isso? Jesus se entregou por mim e por você. Eu queria ler esse versículo no hebraico, para você entender o que ele está falando. Gálatas, capítulo 2. Olha como é que no hebraico a tradução é diferente. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quando o Messias foi executado na estaca como criminoso, Paulo está falando isso. Eu também morri. Olha isso. Para que o meu ego orgulhoso não mais viva. O Messias, porém, vive em mim.
E a vida que agora vivo em meu corpo, eu vivo-a pela mesma fidelidade decorrente da confiança demonstrada pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tremendo isso, né? Jesus está dizendo assim: eu vivo por aquele que morreu por mim, porque eu morri junto com ele na cruz. Enquanto nós não fizermos morrer o nosso eu, irmãos, jamais nós vamos dar fruto. Jamais. Primeiro eu tenho que entender que eu tenho que morrer pela minha vontade. Não é mais você que faz a sua vontade, entende? A minha vontade tem vezes que é desganar alguém, mas eu não vou desganar alguém. A minha vontade é entrar em litígio com alguém, mas eu não vou entrar em litígio com alguém. Esses dias eu tive uma experiência com minha esposa. Uma pessoa que tem que me dar um dinheiro todo mês. Numa venda. Chegou dia 25, não deu. Dia 26 não deu. 27 não deu. Hoje ainda não deu. Mas no dia 30, ele me deu uma notícia assim, como quem diz assim: pô, esquece, meu irmão. Esquece que isso não vai acontecer mais. Pelo que eu estava vendo, né? Falei, caramba. Eu desliguei o telefone e falei com a Jesus: minha vontade é ir lá em si. Minha vontade é ir lá e... Falei, cara, você tem um contrato comigo. Assinado. Que história é essa? Aí minha esposa, quando ela vê que o meu sanguíneo, né, toma conta, ela vira para mim e fala assim: por que você não ora? Aí ela me traz para o espiritual de novo. Aí eu falei assim: tá bom, vamos orar. Aí parei eu, ela, minhas filhas. Começamos a orar. Eu repreendi aquele demônio que estava atuando ali. Irmãos, acredite se você quiser. Eu acabei de orar. Toca o telefone. Não foi? É o cara. Mas não, o que você fez? Você ligou para o fulano? Não liguei não. Não, liguei, tinha ligado, mas não tinha falado nada sobre isso. Falei, liguei, cara, mas não... Você falou com o cara que você ia entrar na justiça? Falei, não falei não, cara. Falei não. Porque ele me ligou aqui agora, cara, dizendo que na segunda-feira ele vai me entregar um negócio. Falei, cara, vou falar uma coisa pra você. Esse rapaz que eu estava conversando já foi instrumentista da casa do Senhor, já foi da casa do Senhor e está totalmente desviado. Falei, eu sei que você já perdeu a sua fé, mas eu vou te falar uma coisa que eu estava fazendo agora. Eu estava aqui, eu e minha família, orando por essa causa. E você acabou de me ligar falando isso. Aí ele ficou assim meio, tá? Sem acreditar. Irmãos, eu já cansei de falar isso aqui para vocês. E é verdade. Só que muitas vezes a luta toma tanto nosso tempo que a gente às vezes esquece. O mundo espiritual é que comanda o físico, não é o físico que comanda o espiritual. Você precisa entender que se você está crucificado com Cristo, a Bíblia me garante que eu estou assentado nos lugares celestiais junto com Ele. E debaixo dos meus pés, se eu sou corpo de Cristo, debaixo dos meus pés estão todos os principados, potestades, hostes malignas. Estão debaixo do meu pé. Porque eu sou corpo de Cristo. Você já viu algum corpo andar sem cabeça? Você já viu alguma cabeça andar sem corpo? Se você é corpo de Cristo, você está ligado à cabeça. O mesmo poder que Ele tinha, você tem. E agora, em Cristo Jesus, nós fazemos coisas maiores do que Ele fez. Maiores, irmãos. Não importa o que você está vendo ao seu redor. Não importa a dificuldade do seu dia a dia. Aquilo que Satanás quer que você preste atenção. Não dê atenção a essas coisas. Dê atenção à palavra. Tire pelo menos 1 hora do seu dia para estar com Deus. Porque é ali que você vai recarregar a sua bateria espiritual. Você vai parar de olhar com os olhos carnais e vai olhar com os olhos espirituais. Porque aqueles que são espirituais, a Bíblia fala que eles discernem todas as coisas. E de ninguém são discernidos.
Olha que coisa, esse rapaz já foi do Senhor e ele hoje não consegue discernir nada. Nada. Então é possível sim você um dia ser de Deus e um dia perder tudo que você tinha com Deus. Jesus está dizendo para nós, se você quer ser aquele que tem o fruto, se você quer dar frutos, você precisa fazer esse tipo de coisa. Você tem que estar enxertado na videira verdadeira. Você tem que ser crucificado com Cristo. E a outra coisa que você precisa fazer, urgentemente, é nascer de novo. Né? João capítulo 3, versículo 3. Nascer de novo é se despir do velho homem e permitir que o novo homem agora tome conta da sua vida. Se revestir de um novo homem, de uma nova criatura. João capítulo 3, versículo 3 conta a história de Nicodemos, maioral da sinagoga. Ele queria porque queria conhecer Jesus. E ele então, por ser o maioral da cidade, da sinagoga, ele não podia aparecer na frente de todo mundo. Ele tinha que ser um horário onde estava tudo escuro, tinha que sair disfarçado, porque senão as pessoas iam condenar ele. E ele então foi de noite ter com Jesus, e quando ele chegou, teve um diálogo com Jesus, e Jesus na mesma hora rebate para ele e diz assim: será que Nicodemos, você não sabe dessas coisas? Você sendo o maioral da sinagoga, você não conhece isso? E hoje, irmão, Jesus está falando exatamente para nós hoje. Vocês tendo a palavra de Deus, você não sabe disso? Será que você não conhece o que é santo e o que não é? Será que você não sabe que o mundo vai te levar a ser, vai te levar a ficar longe de mim? Mas você precisa ter a minha palavra para estar perto de mim? Jesus diz assim para ele: você precisa nascer de novo. E ele então, não entendendo nada daquilo que Jesus estava dizendo, ele pergunta para Jesus assim: Senhor, mestre, né? Como é que eu faço isso já sendo velho? O que estava velho nele não era só a sua carcaça, mas o que estava velho nele era a sua mente. Ele não conhecia Deus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no meu reino. Não é isso que ele diz ali? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, Jesus está falando para mim que eu preciso, antes de querer dar algum fruto, eu preciso saber de qual árvore eu vim. Nós sabemos que a nossa origem é má, mas Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos deu a oportunidade de sermos enxertados na videira e sermos agora alimentados pela seiva que há em Jesus. Você entende isso agora? Porque aquilo que alimenta Jesus agora alimenta o seu corpo. Você é corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo, nós somos enxertados em Jesus, e aquilo que alimenta Jesus também alimenta nós agora. Nós temos essa vantagem agora do mundo. Muitas vezes as pessoas que estão no Evangelho há mais tempo, talvez por estarem passando por alguma dificuldade espiritual, começam a pensar assim: qual é a diferença de estar no mundo ou estar na igreja, estar no mundo ou estar em Cristo? Qual é a diferença? E muitos chegam a dizer que só tem problema. Muitos só dizem assim: eu só vejo desvantagem em ser de Cristo. Quando na verdade existe uma diferença colossal daquele que é de Cristo e aquele que não é. A palavra de Deus chega a dizer assim: então vereis mais uma vez. Jesus está dizendo para nós mais uma vez: e então vereis mais uma vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Aquele que serve a Jesus, aquele que serve ao Senhor, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não há nada que te segure, meu irmão. Por que a tua mente está tão atrofiada?
Se o próprio Jesus está dizendo, se você foi retirado da árvore do pecado, foi enxertado em Jesus, se você foi crucificado com Cristo, se agora você está uma nova criatura, porque você nasceu da água e do Espírito, o que te segura mais? Satanás não tem poder algum. Sabe o que segura a gente? É a nossa mente carnal. É a mesma história do povo de Israel. Ficou aprisionado durante tantos anos, 400 e tantos anos. Quando foram para o deserto e começaram a passar um pouquinho de fome, eles começaram a clamar para voltar para o Egito. Ah, lá no Egito a gente tinha cebola. Ah, meu irmão, cebola. Você tem água vinda do céu. Você tem o maná que cai para você todos os dias. Você tem a água que brota da rocha. Você tem Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser contra nós? Quem vai ser? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Surgem coisas novas. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se nós realmente estamos em Cristo, irmãos, a promessa que Ele nos diz, que Ele nos dá, é que nós somos nova criatura ou nova criação. E Ele está mostrando para mim, para você, que se você é nova criação, as coisas velhas têm que ficar para trás. Porque elas já passaram, entendeu? Para Deus, é como se Ele estivesse dizendo assim, ó, esquece isso. Essa vida de pecado, essa vida de longe de Deus, essa vida fora do reino de Deus, esquece isso. Porque agora você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora eu tenho coisas novas para te entregar. Uma vida nova para fazer. Às vezes, irmãos, nós não recebemos coisas novas de Deus porque nós ficamos nos apegando às coisas velhas. Ficamos achando que aquilo que era velho é mais seguro, mas Jesus está dizendo assim, larga isso. Eu tenho coisas novas para te dar. Larga. Irmão, o Senhor está falando conosco. A igreja da Unidade de Itaipava, larga as coisas velhas. Porque elas já passaram. Você é nova criatura. Você agora é feitura nova de Deus. Você tem coisas novas para o Senhor. E quem vai te sustentar é o próprio Deus. Adonai é o meu pastor. Não preciso de nada. Não preciso. Eu preciso só de Adonai. Adonai é o meu centro. Adonai é a minha vida. Eu não preciso de mais nada. Só do pastoreio do meu Senhor. Nada mais. Nada mais. Quando eu conseguir colocar essas três coisas alinhadas na minha vida. Quando eu conseguir atingir essas três coisas. Ser enxertado em Cristo, você já foi. Ser crucificado com Cristo, não sei, mas se já foi, amém. E ser uma nova criatura, nascer da água do Espírito. Irmão, ninguém vai te segurar mais. Você pode até passar por dificuldade, por problema. Mas você é nova criatura. Você não vai precisar mais se apegar às coisas velhas do passado. Porque agora Jesus vai te alimentar com coisas novas. Não é uma palavra nova, mas são coisas novas.
Porque a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma e vai continuar sendo até o final. Quando esses 3 passos acontecem em nossas vidas, temos a condição de dar frutos. E frutos bons. Pois agora, enxertados em Cristo, a árvore boa, podemos dar frutos bons e levar outros, da mesma forma, também a dar os mesmos frutos. Então Jesus, ele não para por aí. Ele te mostrou o caminho, te enxertou nele, transformou a sua vida, agora você tem condições de dar frutos. E ele diz assim para nós, agora você continua dando fruto. E continua levando pessoas a dar frutos. Continua levando pessoas a conhecerem Jesus. Continua fazendo a obra de Deus. Porque isso ainda é dar frutos. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, do mais novo até o mais velho, o Senhor diz que nós podemos dar frutos. Então eu creio naquilo que Jesus está dizendo para mim. Temos também um parâmetro correto de Jesus para podermos identificar os falsos profetas, porque conhecemos os seus frutos. Quando eu conheço quem eu sou, quando eu conheço a árvore, agora que eu estou ouvindo, que é Jesus, quando eu conheço os parâmetros de Cristo, agora fica fácil você identificar os falsos profetas, porque tudo aquilo que ficar fora daquilo que você está vivendo, vai ser como um corpo estranho quando entrar na sua vida. Quando você ouvir uma palavra meio esquisita, que não estiver condizente com a palavra de Deus, você vai achar assim, esse negócio aí está meio estranho. Esse negócio está meio esquisito. Quando alguém pregar uma coisa que está fora daquilo que você tem aprendido na palavra de Deus, irmão, você vai identificar de cara. Você não vai ser mais presa fácil do falso profeta, do lobo faminto. Mas agora você vai identificar porque você está sendo alimentado pelo bom pastor, o verdadeiro pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Se estamos em Cristo, temos que dar bons frutos e saber que Jesus tem agora o poder de nos tratar para nós darmos frutos ainda. Então, o que ele quis dizer? Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, se nós somos nova criatura, feituras por Deus, e agora Jesus é o nosso Senhor, Ele tem todo o direito de exercer sobre nós o tratamento que Ele quiser. E Ele vai tratar de nós. Você acha que o bom pastor deixava as ovelhas sem tratamento? Não, ele ia lá, de vez em quando tosqueava, de vez em quando arrancava carrapicho, tirava aquelas mosquinhas que ficavam no nariz das ovelhas, passando óleo. Você acha que a ovelha gostava? Nenhuma ovelha gosta. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, não podia? Mas ele estava lá, cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas, dando a vida pelas ovelhas. Se mesmo tratadas por Deus ainda não damos frutos bons, corremos o risco de sermos cortados pelo avicultor. É aquilo que nós lemos, né? Mas se nós lermos João capítulo 15, né, que nós lemos agora, versículo 1 e 2, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Mas essa retirada que o Senhor faz, Ele nos ergue primeiro, nos protege, nos limpa e nos dá chance. Mas se mesmo assim nós não conseguirmos dar frutos, o Senhor não tem outra alternativa a não ser nos retirar. Quando a gente termina a palavra aqui, irmãos, Jesus falando sobre os falsos profetas, sobre aqueles que dizem, quando encontrarem com o Senhor, vão dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós realizamos milagres. Jesus está dizendo que todas essas coisas não são garantia de salvação. Não são.
São simplesmente meios pelos quais o Senhor nos usa para tentar salvar alguém. Mas nada disso garante salvação para mim e para você. A única coisa que pode garantir a salvação é crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus, ele é bem claro, ele não usa minhas palavras. Ele está dizendo assim, olha, você tem que tomar cuidado, porque falsos profetas vão usar esse tipo de argumento com você. Ou você pode achar que muitas vezes essas pessoas, por estarem fazendo milagres, ou profetizando, ou expulsando demônios, ali é o seu lugar. Mas você tem que entender que o único que pode regular a sua caminhada é o Espírito Santo de Deus. É só encostar na janela que ela para. Só Ele pode dizer para você o que você tem que fazer, irmãos. É claro que a gente tem que entender que tem homens de Deus que são levantados por Deus. Por isso você precisa observar pelos frutos. Outro dia a gente estava vendo uma pregação de um pastor muito conhecido no Brasil aí. E ele se justificando um monte de coisa. Eu tive a curiosidade de ver por que ele estava se justificando. Eu fui ver o vídeo dele, o inicial, né? E quando eu ouvi, irmãos, eu não acreditei. Ele pega aquela parábola da mulher samaritana sentada na beira do tanque, quando Jesus chega, e ele deturpa de uma tal forma aquela palavra. Eu falei, irmão, pensei comigo. Quem ouve ele falando, parece ser uma coisa, sabe? Mas quem já está acostumado com os parâmetros de Cristo, quem já está andando na palavra, quem conhece a palavra, quando ouve, chega a doer. Eu, quando eu ouvi aquilo, eu me senti, sabe aquela coisa? É algo repugnante. E é um homem, era um homem para mim, né? Conceituado no Brasil. Falso profeta. Levando muitos ao erro, à morte. Tem morte na panela. Se não tiver Jesus, irmão, se não tiver a farinha moída, a única coisa que sobra é morte na panela. Jesus está nos alertando para isso. E Jesus, no versículo 24 em diante, ele faz a comparação, então, de que aquele que ouve as suas palavras, ou seja, ouve aqueles que realmente são profetas de Deus, aqueles que pregam a palavra e dão fruto daquilo que estão pregando, aqueles que ouvem aquilo que Deus realmente ensina, estão construindo a sua casa sobre a rocha. E aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que é chamada Jesus, podem vir os rios, podem vir as tempestades, podem vir os ventos, aquela casa não vai ser abalada, porque ela se firmou na palavra de Deus. Mas aqueles que ouvem, ou melhor, deixam de ouvir a palavra de Deus, e começam a ouvir doutrinas falsas, profetas falsos, e deixam de ouvir a sã doutrina, são como aqueles que constroem a sua casa sobre areia. O que é areia? Areia não é rocha. Areia é fragmento de rocha. São pedaços da palavra. Então aqueles que constroem a sua vida espiritual em cima de pedaços da palavra, não estão construindo a sua casa sobre a rocha, estão construindo a sua casa sobre a areia. E a palavra de Deus diz que essa areia, ela não tem base suficiente, firme,
para aguentar os rios, as tempestades, os ventos, as lutas. Por isso que você vê muita gente caindo. Por isso que você vê muita gente desistindo do Evangelho. Por isso que você vê muita gente parando no meio da caminhada. Porque na verdade não construiu a sua casa sobre uma rocha sólida, sobre toda a palavra. Mas construiu a sua casa baseado em versículos, em pedaços, em fragmentos de rocha. Você quer ver um exemplo? Tem uma igreja aí muito poderosa, muito conhecida, que construiu a sua religião baseado numa interpretação errada do Evangelho. Jesus chega para os discípulos e diz assim: quem vocês dizem que eu sou? O único que teve coragem de levantar e dizer quem era Jesus foi Pedro. Pedro olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz assim: bem você disse, Simão Barjonas, porque não foi você que disse, mas o Espírito Santo de Deus te revelou. Eis que vos dou, o que ele diz depois? As chaves. E sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que Pedro foi o primeiro Papa? Tá? Jesus em algum momento disse que Pedro era o primeiro Papa? Não, irmãos. Jesus está dizendo que a revelação que ele teve, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sobre essa revelação será erguida a sua igreja, e não sobre a vida de Pedro. E a religião então deturpa aquilo que está escrito e constrói uma religião em cima de areia, não é em cima da rocha. E vocês vão ver o dia que essa casa que foi construída vai se ruir. E a Bíblia diz que aquele que constrói a sua casa sobre a areia, quando vier os rios, os ventos, as tempestades, a casa vai ruir. E a Bíblia fala assim: e será grande a sua ruína. Irmão, Jesus está dizendo para nós que nós precisamos conhecer Yeshua. No versículo 28, para terminar. Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma em que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá ou da lei, mas como quem possuía autoridade própria. Jesus deixou esse ensinamento para cada um de nós, mas nós precisamos descobrir a autoridade que é em Yeshua, em Jesus. Porque ele não deu essa autoridade para ninguém, senão para a sua igreja. A igreja que foi estabelecida sobre a revelação de que ele era o Filho de Deus. Aquele que está firmado sobre essa revelação, eu e você, e aqueles que acreditam em Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebem os ensinamentos diretamente de Yeshua. Pois as revelações vêm fresquinhas, direto do céu, para mim e para você. Sabe, irmãos, Jesus ele nos ensina a ser cidadãos do reino. E está tudo aqui. Tudo aqui. Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é o estatuto do reino de Deus. Se você quer realmente ser um cidadão do reino de Deus, você precisa agir como esse estatuto diz para você agir. E eu tenho certeza que se você procurar agir dessa forma, existe uma pessoa que vai estar do teu lado, te ajudando a vencer as batalhas do dia a dia. E esse alguém chama-se Yeshua. E nós não precisamos de mais nada, além da tua presença, Pai.
Senhor, que essas palavras que foram declaradas aqui durante tanto tempo, Senhor, realmente possam surtir algum efeito, Senhor, nas pessoas que aqui estiveram, nas pessoas que assistiram pela internet. Que o Teu Santo Espírito possa visitar essas pessoas, falar com elas, Senhor. Que elas sejam impactadas, Senhor, para que possam gerar frutos e frutos bons. Frutos de arrependimento, Senhor. Que seja, Senhor, feita a Tua vontade e não a nossa. Pai, eu quero entregar esse estudo, Senhor, nas Tuas mãos. Eu quero Te pedir, Pai, que agora que foi feita a nossa parte, Senhor, eu sei que a Tua parte será feita e muito melhor do que a nossa. Porque Tu és perfeito, Senhor. Então, Senhor, nos abençoa. Guarda nos nossos corações essa palavra. Tranca, Senhor, no nosso coração essa palavra e não deixa que Satanás venha roubá-la. Mas, Senhor, que ela possa se aprofundar dentro de nós, gerando raízes profundas. Gerando em nós, Senhor, o desejo de Te servir ainda mais, de fazer ainda mais a Tua vontade, de gerar frutos ainda mais na Tua presença, Pai. E continua nos ensinando e nos abençoando. Continua falando conosco nos dias da nossa vida, Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênçãos. Que seja uma semana produtiva, Senhor. Que seja uma semana abençoada. Não porque nós somos bons, mas porque Tu estás conosco, Senhor. E se Tu estás conosco, Senhor, nós temos a certeza de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, derrama a Tua graça, Tua misericórdia sobre cada um de nós. E nos abençoa, Pai, é o que nós Te pedimos. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito Santo te acompanhe, que Ele ande com você, que você ande com Ele. Que essa sua semana seja uma bênção em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe.